Eu quero ler 1 João, o capítulo 1, verso 7, vai estar sendo projetado para vocês. E diz assim, a palavra do apóstolo João: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta é a expressão de João para nossas vidas. A carta de João, ela foi escrita bem no finalzinho assim, do primeiro século, por volta do ano 85 até 95, num desses momentos já de uma perseguição à igreja pelo imperador Nero, a carta foi escrita. E João escreveu, possivelmente de Éfeso, e para as igrejas da Ásia Menor, que seriam ali o grupo de igrejas que fariam parte do seu ministério ao qual ele estava trabalhando neste período de 85 a 95, no finalzinho do primeiro século. Ele traz esse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 5, uma instrução e correção, de maneira geral, às igrejas. Não direciona a uma igreja específica para tratar de algo específico naquele local, mas ele traz assuntos bem comuns daquela época, da Ásia Menor, e para tratar alguns problemas que estavam surgindo, e do seio da igreja, de dentro da igreja para fora da igreja, não de fora para dentro da igreja, mas começou de dentro para fora naquelas igrejas daquela região. O problema com a doutrina e com a negação da pessoa de Jesus Cristo como a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Algo muito forte naquele período. Começou dentro da igreja e ficou conhecido como os ensinos heréticos do gnosticismo daquele período. Então, João escreve essa carta para corrigir este problema. Há algumas pessoas que se tornaram falsos mestres, começaram a negar a humanidade de Cristo, ensinar que a matéria do nosso corpo ela é inerentemente má, alegavam possuir conhecimento espiritual superior às pessoas que estavam na igreja. Eles eram maiorais, algo acima da igreja, como um receptáculo de Deus, de poder, de contato espiritual maior e especial do que os irmãos da igreja, e eles se separavam, espiritualidade da moralidade. A espiritualidade não tem a ver com moral, porque é justo, porque a Bíblia nos ensina para poder viver. A espiritualidade é uma realidade além do físico, mas nos leva a viver no físico uma vida de santidade, de separação deste mundo. E eles separavam esses dois itens, que a espiritualidade era uma coisa e a vida, a sua conduta moral, eram outras coisas. Começaram a ensinar na igreja. João escreve exclusivamente para poder tratar desses problemas que estavam emergindo na igreja. Ele, em toda a sua carta, tem o propósito de dar certeza da salvação àqueles que eram verdadeiramente crentes, que já estavam convertidos. Ele combate esses falsos mestres que entraram na igreja. Ele defende a encarnação do Senhor Jesus Cristo de forma real, total, não é algo limitado ou parcial, mas Jesus se tornou homem, plenamente homem, assim como ele é Deus, plenamente Deus. Ele defendeu nesta carta, promovendo também a santidade cristã. Nós devemos viver uma vida separada e santa, pura para o Senhor nosso Deus, e ele incentivou a vida no amor fraternal, amor familiar, o relacionamento, tanto com a comunhão da igreja como da família, que preservava a comunhão tanto com a igreja como com Deus, entre os irmãos e a igreja. Divide a carta em 3 temas grandes, em que ela se divide. Do capítulo 1 ao capítulo 2, verso 29, no capítulo 2, ele fala que Deus é luz, e esse se torna um grande tema dessa carta, enfatizando a santidade, a verdade e a obediência.
Ele ensina a andar na luz, ele ensina a confessar os pecados, ele ensina a obedecer os mandamentos, e ele ensina a rejeitar o mundo e os erros que o mundo dentro da nossa vida. O segundo tema é Deus é amor. Do capítulo 3, verso 1 até o capítulo 4, verso 21, ele enfatiza que nós temos a identidade de filhos de Deus. Ele traz ensinamentos sobre o amor aos irmãos, rejeição do ódio, manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus e disseminação dos espíritos, discernimento dos espíritos com relação ao que é espiritual e os espíritos. Deus é vida, do capítulo 1 ao versículo 21, do capítulo 5, do verso 1 ao 21, ele fala sobre Deus ser vida. Deus é vida e enfatiza a vida eterna em Cristo Jesus. Ele fala da vitória da fé em Cristo, do testemunho acerca do Filho de Deus, da certeza da salvação e da segurança da oração que nós fazemos, que a gente deve fazer. E a centralização desta carta é os verdadeiros filhos de Deus são identificados pela fé. Uma fé correta em Cristo, pela obediência à palavra de Deus e pelo amor uns com os outros entre os irmãos. Esta é um parecer do conteúdo desta carta que ele escreveu. O versículo 7, que nós lemos, ele tem um objetivo bem específico. João começa afirmando uma verdade muito fundamental no teor da primeira parte, do primeiro ensinamento, dessa grande verdade, que está entre o capítulo 1 ao capítulo 2, verso 29. Ele fala sobre Deus ser luz e nele não há trevas nenhuma, contrastando com a pregação desses falsos mestres que ali estavam distorcendo essas verdades. E esses falsos mestres afirmavam possuir comunhão com Deus, mas as suas vidas elas não condiziam com a santidade de Deus. Eles afirmavam ter intimidade com Deus, de falar com Deus, de receber a mensagem de Deus diretamente como receptáculo, mas eles não tinham uma vida de santidade a qual condizia com as suas pregações. Aí ele usa no versículo 5 a seguinte frase: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se Deus tem usado, se Deus tem intimidade, se Deus está em uma pessoa que é a sua luz neste mundo, que fala do seu amor, do seu poder neste mundo, essa pessoa que representa a Deus não pode estar andando em trevas, porque Deus não tem trevas, Deus é luz. E esta era uma situação contundente, complexa, acontecendo na Ásia Menor. Eles diziam ter experiências espirituais elevadas, mas a sua vida espiritual era totalmente desproporcional à vida de santidade a qual Deus é e requer de cada um de nós. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede separado, sede limpo, sede consagrado a mim, porque eu sou santo. Então, quando o João ele escreve aqui, ele faz alguns contrastes. Neste versículo, o versículo 7, o versículo 6 e o versículo 8, que são os seus contexto anterior e posterior, ele fala assim: se tem comunhão com ele e andamos na treva, mentimos. Essa mensagem não está direcionada para esta igreja ou para as igrejas do nosso tempo, mas para os falsos mestres daquele tempo. Se tem comunhão com ele e anda em trevas, está mentindo. Então, o primeiro contraste que ele usa no versículo 6, o Léo está na igreja? Se precisar da ajuda dele para buscar a esposa e as crianças. Tem mais um voluntário para poder ficar buscar as crianças também lá. Tá. Sempre obrigado. O segundo contraste que João traz aqui, ele fala assim: se andamos na luz, se andarmos na luz, e diz que anda na luz,
nós temos comunhão verdadeira. Se andamos na luz, existe comunhão verdadeira. Mas esses homens falsos mestres, eles não estavam andando na luz, eles estavam andando com treva. Ele fala assim: como pode ter comunhão com Deus se anda em treva? Se está andando em treva? Se tem comunhão com Deus, anda na luz. É a sequência de andar na luz. E o terceiro contraste, ele diz assim: se dizemos que não temos pecado, isso no versículo 8, enganamos a nós mesmos. Se nós dizemos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. Ele vai trabalhar. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É a mensagem de nossa igreja. Aqui João, ele não está trazendo uma diferença entre crente e não crente. O que ele está tratando aqui, ou descrevendo, é uma vida que caracteriza sinceridade diante de Deus, uma vida que caracteriza obediência à palavra, uma vida que rejeita a hipocrisia. E o contraste que ele faz não é se essa pessoa ela é salva ou não é salva, se ela é uma pecadora, se ela tem pecado ou se ela não tem pecado. O que ele está realmente enfatizando é quem vive na verdade e quem vive na mentira. É esse o teor e o propósito de João ao escrever o versículo 7. Quem é que está vivendo na verdade e quem é que está vivendo na mentira? Porque se diz algo que não é real, está se enganando, é mentira. Mas se diz que anda na luz e a vida está em trevas, não tem comunhão com Deus, está mentindo. Se diz que temos comunhão com Ele e continua andando na luz, não dá, e continua andando nas trevas, não tem comunhão, está mentindo. Então o contraste é: está vivendo na verdade ou está vivendo na mentira? Que vida é a que está sendo propagada? E este é o nosso propósito. João escreve este versículo 7 e tem 4 objetivos de escrever. Primeiro, para corrigir essa falsa compreensão da comunhão com Deus. Segundo, para mostrar a evidência da verdadeira conversão, porque a conversão verdadeira tem seus frutos. Para fortalecer a comunhão da igreja. A igreja estava se afastando e dividindo por causa desses falsos mestres, que saiu de dentro da igreja, fez com que a igreja se dividisse. E ele trata desse ponto, tentando fortalecer a comunhão da igreja e a comunhão fraternal. Para também destacar a suficiência da obra de Cristo. Cristo morreu, uma obra perfeita para a salvação daqueles que são chamados para viver para Deus, daqueles que foram eleitos para viver uma nova vida com Ele. Assim, nós vamos falar hoje sobre o sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue que nos purifica de todo pecado. A verdadeira vida cristã é marcada por uma caminhada na luz, como João fala aqui. Caminhar na luz. A verdadeira vida cristã é marcada por uma caminhada na luz, uma comunhão genuína com o Senhor, com a igreja, uma purificação contínua operada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós andamos na luz e automaticamente desenvolvemos uma caminhada na luz, uma comunhão genuína e uma vida de purificação. Este é o propósito desse versículo. Quando nós olhamos para o sangue de Jesus Cristo no final do versículo, que purifica de todo pecado. Purifica de todo pecado. Nós hoje, irmãos, olhamos para a nossa realidade e encontramos religiões oferecendo rituais. Rituais para poder prosperar, rituais para poder receber bênçãos, para poder receber machado, para poder receber algumas coisas. Nós encontramos as filosofias do nosso tempo trazendo explicações muito contundentes e contrárias à fé cristã. Nós encontramos no nosso tempo uma cultura moderna levando a sociedade a uma autoaceitação de si mesmo como referenciais, como pessoas importantes, suficientes para a sua vida espiritual, sua vida
secular. Mas nenhuma dessas coisas pode remover o pecado. Nada do que se faça hoje, pregado pelas religiões, e que o homem possa conquistar, remove o pecado. E a única coisa que ouvimos falar pelas Sagradas Escrituras é que o sangue de Jesus Cristo purifica. O sangue de Jesus perdoa pecados. E somente o sangue de Jesus é o sangue que nos dá a oportunidade de viver uma vida nova, uma vida no Senhor e para a glória do nosso Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E em primeiro lugar, essa primeira fala de João, nesse versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. Essa primeira frase mostra que Deus é luz, nos apresenta que andar na luz significa andar diante de Deus, porque Deus é luz, e Deus é uma luz em sinceridade, luz que ilumina a nossa vida, a nossa história toda, ilumina o nosso caminho, a nossa vida espiritual é luz. Não existe como nós termos algo e esconder de luz de Deus, que é luz, pois Ele clareará tudo nas nossas vidas. Deus conhece tudo, sabe de tudo nas nossas vidas. Isso não significa que nós sejamos perfeitos sem pecado. Não significa que nós, depois de sermos alcançados pela graça, alcançados por Deus, estamos vivendo uma vida de pureza, sem pecado, sem nada, estamos perfeitos. Na verdade, nós somos ainda pecadores. Existem ações e pensamentos que nós erramos. E aí está o grande contraste, porque aqueles falsos homens, aqueles falsos mestres, eles afirmavam ter comunhão com Deus, enquanto permaneciam numa vida de trevas, numa vida errada, numa vida de todo tipo de erros, de soluções, promiscuidade e outras coisas em suas vidas. Aqueles homens andavam em trevas densas, e eles não tinham comunhão com Deus. Se andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. Se andarmos na luz, não quer dizer que sejamos perfeitos, irmão, mais uma vez. Não quer dizer que não existe pecado. Ele até usa a expressão: se dissermos que temos pecado, enganamos a nós mesmos. Nós precisamos assumir a nossa pequenez, nós somos pequeninos diante de Deus, nós somos frágeis, nossas fragilidades, e caminhar de maneira progressiva a corrigir as nossas vidas ao Senhor, e corrigir a nossa história, os nossos passos, a nossa história, com o propósito de querer agradar, engrandecer, glorificar e adorar ao nosso Deus. Nós não somos pessoas perfeitas, nós estamos sendo aperfeiçoados, purificados, limpos. Nós estamos sendo tratados a cada dia que passa. O Espírito Santo traz uma nova reestruturação nas nossas vidas, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, de amar as pessoas, de cuidar dos filhos, de cuidar dos cônjuges, de cuidar das pessoas que nós amamos. A cada dia o Espírito Santo tem trazido aos nossos corações, ações do seu poder, da sua autoridade, purificando nossas vidas cada vez mais. A voz do Senhor veio ecoar no nosso tempo. E quando nós lemos a palavra de Deus, é ali que nós também ouvimos a voz de Deus nos nossos corações. Quando nós entendemos o que aconteceu na história bíblica, o que estava acontecendo quando essas letras sagradas foram escritas, nós somos moldados por ação do Espírito Santo em nossos corações. João aqui está ensinando a evidência da fé verdadeira, de uma fé verdadeira em Deus. Aqueles falsos mestres não tinham fé verdadeira. Eles estavam deturpando o Evangelho. Eles estavam corrompendo a comunhão. Eles estavam atrapalhando a organização da igreja na Ásia Menor com os seus ensinamentos. Eles não tinham uma experiência verdadeira, porque o que eles falavam era uma experiência mística, uma experiência sobrenatural, e que não poderiam ser vistos por outras pessoas, só eles poderiam viver essa experiência, e outros não poderiam conhecê-las.
Nós somos chamados, irmãos, a viver uma vida de sinceridade, de verdade, uma vida de transformação pela palavra para a glória de Deus. O cristão não é alguém sem pecado. O cristão não é um ser humano sem pecado. Nós temos pecados e nós precisamos corrigi-los. Nós temos pensamentos, nós temos palavras, nós temos ações que em algum momento escapam do controle. Nós precisamos corrigi-los e corrigi-los simplesmente por causa da glória de Deus e por causa de Deus. Não é para ser melhor do que alguém, não é para poder anunciar como os falsos mestres estavam sendo. Nós temos intimidade com o sobrenatural. Nós somos espirituais com mais autoridade espiritual. Não é para poder ter status, mas para poder ter humildade, simplicidade na sociedade e na comunhão com a igreja. O cristão é alguém que não esconde os seus pecados. E muitas vezes, quando nós tentamos esconder, é porque nós estamos tentando trazer uma imagem errada sobre nossas pessoas. Nós devemos dizer sim, principalmente para o nosso Deus. Nós temos falhas, nós temos erros que precisamos corrigir, nós temos condutas que precisamos corrigir. Nós não somos pessoas perfeitas, nós estamos sendo aperfeiçoados no processo da santificação até a volta do Senhor Jesus Cristo. Precisamos assumir isso e declarar, não ter medo de dizer que somos pequeninos e podemos errar. Como um líder, como um pastor em nossa igreja, eu tenho que ser capaz de dizer que posso errar, que posso falhar. Não tenho desejo, não quero nunca jamais fazer algo que possa denegrir a imagem do nosso Deus. Mas como homens e mulheres de Deus aqui reunidos, temos que ter essa consciência de, se um dia falharmos, poder corrigir o quanto antes possível. Se houver conflitos conjugais, conflitos entre pais e filhos, se tiver conflito entre irmãos, que muitas vezes acontecem em nossos lares, nós precisamos sentar, conversar e acertar essas coisas de maneira transparente e sincera. Eu erro, tu também erra. Nós erramos, mas nós temos a plena consciência, por ação do Espírito Santo, de fazer a coisa certa, de tomar a decisão certa e agir de forma correta. O cristão vive continuamente diante da luz da palavra de Deus, e é diante da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo, que nós voltamos. O sangue de Cristo não serve para dar desculpas. O sangue de Jesus Cristo é aquele que permanece para sempre, nos perdoando, nos purificando das trevas que outrora nós andamos um dia, dos pecados e dos erros que outrora um dia havia prazer neles, hoje não existe mais. Porque o cristão lavado e remido não tem prazer em andar nas trevas, mas ele tem prazer em conhecer a luz e buscar na luz, botar o seu proceder, a sua vida, a sua história, de maneira justa e íntegra ao Senhor. Então, nossas vidas, tanto familiar, social, nossa vida profissional, nós precisamos ser a luz, andar na luz e não delas. E não esconder que nós somos falhos. Nós falhamos, podemos falhar. Meu desejo é que não haja falhas, é que dias, semanas e até meses tenhamos uma postura de integridade, de mansidão, de paciência, longanimidade, exercendo os frutos do Espírito Santo. Que não saiam palavras antecipadas, palavras que nos façam arrepender porque saíram de nosso lado. Meu desejo é que a igreja seja santa e que, se pudesse, não pisasse nesse chão. Mas nós estamos aqui e existe propósito de Deus em estarmos aqui. Ele conhece muito bem. Talvez você conheça um pouco, mas um dia você entenderá o quão perfeito Deus é e nos faz viver neste lugar para a glória do teu nome. Em segundo lugar, o sangue de Jesus, o sangue que purifica de todo pecado, ele é purificador para produzir comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira. Nas palavras de João, ele fala assim: mantemos comunhão uns com os outros.
Ele usa a primeira expressão: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E essa sequência, que é muito interessante se observar, né? Andar na luz de Deus, como Deus está na luz, e a consequência de andar na luz, temos comunhão uns com os outros. Temos uma unidade, temos um corpo, temos uma fraternidade, temos uma organização, né, que está unida e fortalecida por andar na luz, como Ele também na luz está. Esta sequência. A comunhão vertical, a comunhão com Deus, ela nos leva a ter uma comunhão horizontal. Uma comunhão com Deus nos leva a ter um amor ao próximo, uma unidade com o próximo, um comprometimento com uma vida em fraternidade ou organização espiritual ou igreja do Senhor, a qual Ele nos chamou para ser corpo, o corpo cujo o objetivo é o casamento com o Senhor Jesus Cristo, uma noiva e um noivo que será unido, cujo Cristo, que morreu naquela cruz e ressuscitou, é o cabeça desse corpo. Ele nos chama para poder fazer parte de uma igreja que caminha na luz para o Senhor, unida, fortalecida por ação e obra do Espírito Santo. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, é o sangue que também nos produz uma comunhão genuína. Esta comunhão vertical nos leva a uma comunhão horizontal. Essa comunhão horizontal começa dentro da nossa casa, começa dentro dos vínculos de nossa igreja, de nossa sociedade. Ela se expande para dentro de nossa casa, de nossa igreja, para a sociedade. Em Atos dos Apóstolos, a igreja que vivia com simplicidade contava ali com a simpatia de todo o povo, porque essa comunhão ela transborda para fora do ambiente que nós mais frequentamos, na nossa casa e na nossa igreja. Talvez o nosso trabalho ocupe um espaço bem maior do que o tempo que às vezes ficamos em nossa casa, e também bem maior do que o tempo que nós estamos dentro das igrejas, de nossas igrejas. Mas esse espaço em que lidamos uma comunhão verdadeira deve transbordar para fora, para além das nossas fronteiras. Nós vivemos, por causa da comunhão verdadeira, uma purificação, uma comunhão, a reconciliação, o amor, a compaixão uns para com os outros, a paciência uns para com os outros. Nós exercemos perdão, nós exercemos continuamente dentro dessa comunhão verdadeira, um perdão, já que nós não somos perfeitos e falhamos. O perdão ele vem de encontro às nossas vidas quando nós falhamos. Sabemos perdoar e perdoamos a quem nós machucamos. A vida de comunhão, ela não é apenas estar no mesmo lugar, mas é aproximar, conhecer, aceitar e ali juntos somar em um só corpo, uma igreja viva por causa do sangue de Jesus Cristo, unida a Deus e unida em seu corpo. João não combate aqui o individualismo espiritual. Ele não diz que algumas pessoas são mais espirituais do que as outras, mas ele traz a espiritualidade para o corpo, a unidade, um conjunto, um grupo de pessoas vivendo uma unidade. A presença da graça pode ser observada nos relacionamentos. Nós conversamos uns com os outros, podemos ver o quanto que o amor de Deus transforma, molda a vida das pessoas, como elas falam, como elas agem, como elas olham uma para a outra, como elas vivem neste ambiente. Perdão, reconciliação, amor, uns para com os outros. E antes de criticar, pensa-se em como amparar, como abraçar, como dar as mãos, como andar junto, antes de criticar, antes de apontar, antes de diminuir ou menosprezar as pessoas. Pensa-se em abraçar,
amar, entender, compreender o que elas estão passando e ajudar, suportando o suporte bíblico, né, de abraçar, colocar sobre os ombros e ajudar a andar, dividindo o peso e a carga. Em terceiro lugar, o sangue que purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus, é o sangue também que purifica o suficiente. Aqui ele diz todo o pecado. Ele não fala alguns pecados, ou pecados de níveis A, B, C, 1, 2, 3. Ele fala todo pecado. Tem três expressões importantes aqui: o sangue, e o sangue de Jesus, ele é de Jesus, e do Filho de Deus, seu Filho. Três expressões importantes. O sangue, que é muito comum no Antigo Testamento aos sacrifícios de animais, que derramava sangue, símbolo da purificação, segundo Hebreus capítulo 10, verso 4, vazio, porque o sangue de animais não perdoava pecados, era pela fé. Aqui traz uma linguagem de expiação. Ele fala que esse sangue, o sangue da expiação, o sangue expiatório, o sangue de Jesus que expia pecado, ele morreu para poder perdoar e expiar, redimir os nossos pecados. Ele fala que é de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o Salvador que Deus, antes da criação do mundo, escolheu para que viesse a esse mundo e morresse na cruz para nos salvar. O Filho de Deus que se fez homem. João conheceu e deitou nos ombros de Jesus. João esteve com Jesus, o discípulo amado. Conhecia os batimentos do seu coração, conhecia as suas palavras, conhecia tanto que, ao descrever a cena da despedida, a cena que eles celebraram a Páscoa, instituiu a Santa Ceia, ele conhecia tudo o que se passou naquele momento, e no Evangelho ele escreveu com detalhes e riqueza de detalhes as palavras de Jesus, os acontecimentos, os olhares, a posição das mãos, o lugar que cada um estava naquele ambiente, ou sair daquele local, ou ir cantando um hino para o Monte das Oliveiras, ser traído com um requinte de detalhes de como a crueldade do ser humano pôde levar Jesus àquela cruz, a maldade, a injustiça, né, a maneira cruel como eles fizeram provas falsas contra Jesus, né, um momento antes de chegar no local de ser julgado, levar Jesus a um outro ambiente, depois transferir de casa, deixá-lo uma noite inteira depois de todo machucado. Jesus foi tratado como uma pessoa indigente, levado a um momento de ouvir, né, de ser condenado, de ser julgado, né, e usar uma fala dele que nem seria como prova, mas pelos gritos, né, fez todos fazerem alarido e disseram: ele disse, viste que ele disse. E por essa gritaria eles disseram: ele é condenado, digno de morte. João narra tudo com requinte de detalhes, porque ele estava perto, ele conhecia, ele via que era Jesus, o sangue de Jesus, seu Filho. Destaca a divindade, porque ele olha para Deus, o Criador, o Pai de toda a história, o Criador de toda a história, o Pai de todos nós. Destaca a divindade, somente um Salvador divino poderia oferecer um sacrifício com o valor espiritual divino, o valor que poderia satisfazer as exigências de Deus Pai, e alcançou a purificação de todos os seus. Todo o pecado daqueles que Deus escolheu salvar, todos aqueles que creu no nome de Jesus Cristo, que creu e acreditou e acreditará em Jesus Cristo. Todo o pecado, os passados, os presentes e os futuros. E aqui não existe pecado pequeno, pecado grande, pecados para poder ser perdoado. Todos os pecados. O verbo, inclusive, está no presente, ele purifica. Ele purifica. Indicação contínua, lá no original. Continua perdoando os pecados. Ação continuada.
O cristão luta contra o pecado diariamente. Todos nós lutamos. Todos nós acordamos de manhã cedo e queremos algo a qual tomamos a decisão. Se agradar a carne ou agradar a Deus. Todos nós acordamos e talvez com o tempo cronometrado para poder sair para o trabalho. E temos a opção de fazer ali uma oração, de falar primeiramente com Deus. Começar o dia falando comigo. Mas o que nós escolhemos? Eu não sei o que você escolheu. Todos nós temos escolhas diariamente. Desde a roupa que nós vamos usar, desde as decisões que nós iremos tomar. Se serão falsas ou verdadeiras, em todas as circunstâncias do nosso dia de uma semana. Nós escolhemos. Escolhemos em Deus ou escolhemos em nós? Nas nossas necessidades da carne ou nas necessidades espirituais. O cristão luta todos os dias contra o pecado. O nosso desempenho, pela graça de Deus, elas não são suficientes para poder garantir a salvação. E pela graça de Deus, e pela misericórdia de Deus, louvamos a Ele, porque é pelo desempenho de Cristo que nós somos salvos. Porque se dependesse de nós, o nosso desempenho é muito fraco e falho e impossível de conquistar a salvação. Não existe para nós a condição de sermos aperfeiçoados por nós mesmos em nossos pensamentos, palavras e ações. E pela glória e o louvor de Deus, o Espírito Santo faz salva em nós. Ele faz essa obra em nós. Ele ministra em nossos corações. A nossa esperança está na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Continuemos firmes, confiando que o Senhor Jesus Cristo fez tudo o necessário para a nossa salvação, o perdão do nosso pecado, para a nossa vida eterna. Não há culpa que o sangue do Senhor Jesus Cristo não possa remover. Com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Mas não existe culpa, não existe erro, além deste, que não possa ser perdoado no sangue do Senhor Jesus Cristo. João está dizendo isso desta igreja, e João apresenta 3 marcas inseparáveis da verdadeira fé. Uma vida que anda na luz, uma vida que vive comunhão verdadeira, e uma vida que está constantemente sendo purificada por obra do Espírito Santo. Ele nos ministra nesse versículo de número 7. O centro desse versículo é andar na luz. Assim como a primeira temática que ele tem, Deus é luz. A primeira temática desse livro de João é Deus ser luz e andar na luz. No final, a esperança está na qualidade da nossa caminhada. Não a salvação, na qualidade da nossa caminhada, mas a nossa esperança, ela está firmada naquilo que nós vivemos diariamente. E nós podemos ver essa esperança quando nós perdoamos, quando nós reconciliamos, quando nós agimos conforme devemos caminhar com o Senhor. Aí você vê a esperança. A esperança está lá, observada em como caminhamos. Sabe como caminhar? Uma vez eu estava vendo que pai assim, caminhar não é assim. Um passo para lá, o outro depois, o outro depois, não é caminhar? Assim é. Estou falando de história, filho. Estou falando da nossa trajetória na história que nós vivemos. É como nós andamos na luz. Como nós estamos andando nessa luz. Que é a luz de Deus para nossas vidas. Nós estamos perdoando, nós estamos amando, nós estamos unindo, nós estamos aproximando, nós estamos tendo paciência, longanimidade, nós estamos suportando, nós estamos agindo em nome de Jesus. E aí eu quero fazer silêncio e eu quero que você faça uma oração silenciosa neste momento. Como você está andando nesta luz, nesta caminhada da luz? E como está a sua vida? E se dissermos que estamos andando na luz, nós temos comunhão com Deus. E essa comunhão é realmente verdadeira. Se nós estamos andando na luz, como está sendo a sua caminhada na luz?
O sangue de Jesus não apenas nos trouxe para a luz, ele continua nos purificando enquanto caminhamos na luz. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, nós estamos diante da Tua presença com reflexões sobre nossas vidas. Através do Teu Santo Espírito, nos permita, ó Deus, visualizar a nossa história. Nos permita olhar um pouco para o que nós falamos, como nós agimos, como nós nos comportamos. Se houve perdão, reconciliação, se houve oportunidades. Se nós ajuntamos, não espalhamos. Se nós ministramos, não anunciamos o Teu Evangelho. Se nós temos paciência, se nós temos a humanidade uns para com os outros. Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos faça olhar para a nossa vida e a nossa história. E em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Teu Santo Espírito hoje que nos faça olhar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, amigos, vizinhos, com um olhar de santidade, como uma igreja viva, transformada pela ação do Teu Espírito Santo, onde o sangue de Jesus Cristo nos tem feito viver novidades, uma vida de perdão, uma vida de comunhão, uma vida de unidade familiar, onde os conflitos são resolvidos, as divergências são tratadas, a paciência tem sido aumentada, o perdão tem sido constante. Mas não nos deixe participar da ceia da noite de hoje com o coração tendo máculas, receios ou sentimentos impróprios da Tua santidade. Ministra aos nossos corações, Pai, a Tua palavra todos os dias, que pela manhã, ao levantar, o Senhor nos faça contemplar a Tua face. Que ao deitar, o Senhor nos faça até entender o Teu amor para conosco, o Teu cuidado. Que a cada refeição o nosso semblante possa ser de alegria e de satisfação pela Tua provisão que nos alcança em nosso lar. Deus, muito obrigado por esta noite. Nos faça viver o amanhã num ambiente de trabalho, com paciência, longanimidade, com ensinamento, com mansidão. Não nos deixe viver apáticos à Tua palavra, mas nos faça florescer como plantas do Evangelho que entra no nosso ouvido, nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar este momento da celebração da Santa Ceia. Eu quero convidar os nossos oficiais a vir aqui à frente, o Ministério do Louvor também. Nós estaremos adorando ao Senhor. Quero convidar a igreja a adorar ao Senhor com o estilo 269, algo mais genérico. Vamos colocar em pé também.